Você está vendo VitaCast Shorts, o novo quadro do VitaCast que você já conhece, compacto, interativo e dinâmico para se encaixar na sua rotina. Fala pessoal, mais um VitaCast Shorts começando. Eu sou a Lucila Santinon, nutri apresentadora oficial desse podcast. E eu estou aqui com um convidado muito especial que inclusive já participou do VitaCast, mas o VitaCast Shorts está participando pela primeira vez. Rafael de Carvalho, engenheiro químico, mas especialista em alergias alimentares tardias. Rafa, muito bem-vindo ao nosso VitaCast Shorts. Isso aí, muito obrigado pelo convite. Aqui a Vitafora, então, de estar aqui. E vamos lá, vamos começar para bater um bate-papo para explicar para o pessoal. Falar então, poucos minutos, a gente conversa tanto, né, Rafa? Mas vamos se concentrar. Vamos nos concentrar e eu já preparei uma pergunta bombástica para você. Você sabe que a gente gosta de trabalhar com perguntas boas aqui, né? Pode mandar. Porque você que é especialista e lida com isso todos os dias com os seus pacientes, Rafa. Às vezes a pessoa, ela faz uma dieta certinha, atividade física, e aquela barriga dela não desincha. O que acontece? Às vezes ela vai até, ali acorda com aquela barriga mais murchinha, fica ali a barriga mais slim, digamos assim, vai deitar aquela barriga super inchada, estufada, come uma coisinha e fala, meu, não vou comer mais nada. Come uma coisa, já fermenta tudo. O que acontece? Isso aí é uma coisa bem comum e triste acontecer, Muito triste. para as mulheres e principalmente agora que está chegando o verão, né? Ai, Vamos para a praia, botar biquíni, Terrível. e aí complicou. Mas na verdade tem alguns fatores sim que pode estar relacionado a isso aí. Um pode ser uma SIBO, que é uma proliferação maior de bactérias no nosso intestino delgado, então acontece esse volume maior, tá? E outra coisa que pode acontecer, que é muito comum, é a pessoa comer alimentos que causam esse estufamento. E as pessoas muitas vezes não têm nem ideia. E eu gosto de deixar bem claro até, né, Lucila, que qualquer alimento pode causar também esse tipo de sintoma. E, Rafa, assim, essa pessoa, ela precisa fazer exames para saber quais alimentos. Sim, exatamente, porque isso é uma resposta tardia alimentar, certo? Então, por ela ser tardia, ela tem um tempo de resposta dentro do teu organismo, que pode ser de 3 horas até 4 dias depois. Então, consequentemente, é muito difícil de nós sabermos qual é aquele verdadeiro alimento que poderá estar causando sintomas nela, né? Então, o ideal sim é fazer um teste por IgG, certo? Que é essa resposta inflamatória, que na minha opinião, por trabalhar nisso aí já há tanto tempo, né? Eu já faço trabalho há 23 anos, tenho mais de 30 mil testes já feitos, é uma resposta que qualquer pessoa pode ter algum alimento inflamatório no corpo. E qualquer alimento pode ser inflamatório, desde uma fruta até os mais tradicionais, farináceos, mas a gente não pode inocentar nenhum alimento. E qual que é a maior problemática de eu ficar insistindo nesses alimentos que eu não posso consumir? Boa. Exemplo, eu identifiquei, fiz o teu exame. De quantos alimentos geralmente eu consigo fazer? Eu faço um teste com 150 alimentos. Caraca, bastante alimento. Olha, gente, 150. E o grande problema... Teve gente que já gabaritou, ficou perto? Não. A campeã, é uma mulher, a campeã, ela chegou a 92 alimentos. Coitada. Ela tinha um problema muito sério, vários sintomas. E daí, na verdade, até a água, ela falava, Rafael, eu tomo água e passo mal. Certo. Foi um trabalho bem árduo, com nutricionista junto, mas ela conseguiu melhorar e muito, graças a Deus. E aí, o que acontece nisso? Se eu ficar comendo... Bom, vamos lá, o que eu digo? Cada pessoa tem seu tempo de resposta e uma maneira em que o corpo vai responder. Sim. Então, muitas vezes, se a pessoa continuar a insistir, e se a pessoa, por exemplo, tem uma doença autoimune, que é muito comum hoje em dia, né, muito comum, né, por exemplo, pessoas são celíacas, tireoidite Hashimoto, psoríase, dentre outros, são tudo doenças autoimunes. Sim, sim. Então, na verdade, isso aí é um potencializador para outras doenças autoimunes. Então, quem tem o FAM positivo, ela tem que ter um cuidado maior
da saúde dela global, certo? Porque pode sim gerar outras doenças autoimunes. E aí o problema vai se aumentar, vai Vai ser cada vez aumentando. maior. Então, o ideal, né, pessoal, logicamente, é procurar um especialista e eu preciso retirar esses alimentos durante um tempo, provavelmente. Exato. A melhor notícia que eu tenho é essa, nós temos que torcer que não seja para sempre. O ideal que a gente sugere são 4 meses, de 3 a 4 meses, sem aqueles alimentos inflamatórios. E aí vamos tentar, posteriormente, com o nutricionista, essa reintrodução alimentar. Né? Que existe toda uma técnica, uma maneira para fazer de uma maneira correta, para o nosso corpo não voltar a saturar de novo. E voltando lá para a pergunta do começo, sobre aquele estufamento abdominal, que é clássico de quem às vezes tem uma intolerância à lactose ou algo assim, ou acha que tem, porque hoje todo mundo fala, ah, tem uma intolerância. Não fez exame ainda, né, Rafa? Como que eu sei que eu tenho intolerância? Preciso fazer exame Vamos lá, específico? existe o exame específico, sim. Pode ir no laboratório, né, nos laboratórios tradicionais de análise clínicas, que eles fazem esse A exame tolerância à de lactose. intolerância à lactose, né? Existe sim um cuidado especial, portanto, dando positivo, e mesmo assim, algumas vezes as pessoas vão lá, fazem esse teste, ela tem sintomas e não dá positivo, ocorre. Já estou muito acostumado com isso, mas as pessoas, eu sou muito mais da prática, do dia a dia, como é que ela se sente. Então, o que a gente tem que cuidar das pessoas? As proteínas, né? Isso é um causador daquele estufamento tradicional, como a gente gosta de citar, o Murilo, né, o nutricionista Murilo, muito conhecido e famoso amigo nosso, que é o tradicional baiacu. Então, isso sim pode acordar, a pessoa pode acordar de uma maneira e dormir de outra maneira. Então, existem algumas proteínas, né, por exemplo, a proteína concentrada, né, o whey concentrado, né, do leite, e o whey isolado, eles têm uma concentração maior de carboidratos. O hidrolisado, por ter umas enzimas, diminui, certo? Então isso aí já começa a melhorar a parte digestiva. Mas existem outros melhores proteínas, que é de peptídeo, que é o que tem aqui, que eu gosto muito, e essa aqui é de colágeno. É uma excelente resposta, Sim, que sim. contém o BCAA. Inclusive o colágeno Tech Protein, ele é livre de alergênico, então uma pessoa que provavelmente tenha uma possível alergia alimentar, algo nesse sentido. Exatamente. Então essa aqui é uma ótima alternativa, assim como usar as enzimas, que ajuda muito a digestão, e aqui o queridinho que eu adoro, que é o Sinfor. Eu acho que é Já tem um excelente. combo aqui da Ó, já alegria. tem aqui, ó. Isso aqui são maneiras do nosso corpo começar a responder da parte inflamatória digestiva melhor. Então, nós temos que sim que identificar esses alimentos para a gente começar a ter uma saúde, porque aquela frase é verdadeira. Tudo começa pelo intestino. Porque é uma verdade assim, ó, não tem como dizer que não. O nosso humor muda. Muda. Pensa só, Luciano, uma pessoa constipada, como é que ela é? Enfesada, de fato. Apesar de fato, e como é que deve ser o humor dela? É verdade. Isso altera, então altera o humor, altera consequentemente o quê? O estresse dela ou a depressão, por esse motivo, se a pessoa não consegue ser a mesma. Então, a saúde intestinal é fundamental e a descoberta desses alimentos faz toda a diferença na vida de alguém. Maravilha, Rafa. Então, pessoal, se você tem alguma sintomatologia, já se identificou que acorda com aquela barriga mais estendida, é interessante procurar ajuda, fazer esses exames, analisar e, de fato, às vezes suspender durante o momento. É. E para fechar esse assunto, né, Rafa, o pessoal pode até te seguir nas redes sociais. Quem quiser saber mais, você deixa aqui o teu @ no Instagram. Mas um ponto muito importante, a pessoa vai precisar, às vezes, retirar para sempre aquele alimento, depende. Às vezes não, né? Na verdade, assim, ó, como a gente, quem trabalha com a nutrição funcional realmente, nós temos que dar um valor às individualidades. Então, Exato. a gente não pode taxar, a gente não pode dar regras, determinar regras, tá? A tendência, claro, seguindo vários protocolos, como esse que nós acabamos de seguir, é o nosso corpo melhorar, consequentemente, nosso corpo As voltar respostas. a aceitar muitos alimentos. Exato. Mas eu vou dar um exemplo próprio. O Rafael aqui, né, por exemplo, eu tenho a cevada e a levedura até hoje, há 23 anos, desde quando eu comecei a fazer isso, não mudaram. Então, cerveja para mim não existe em hipótese alguma.
e não mudar. Até hoje é uma resposta inflamatória para o meu corpo. Então, não muda. Mas tem outros alimentos, sim, já melhoraram muito e algumas coisas são exatamente efêmeras. Passa e a pessoa melhora trabalhando o intestino, trabalhando a resposta da microbiota, nosso corpo melhora e a gente volta a comer o alimento. Maravilha, Rafa. Foi uma aula aqui que nós tivemos, uma continuação até no nosso quadro É, sobre alergias alimentares. valeu. Então, aqui também alguns desconfortos conforme alguns tipos de alimento. Muito obrigada. Quem quiser, só vocês deixar o meu Deixa, Instagram, por gentileza. Rafael de Carvalho, _alergias. Quem quiser alguma dúvida, quiser bater um papo, informações, pode me chamar sem nenhum problema que eu respondo. Rafa, sempre muito solícito, abre caixinhas de perguntas, né, Rafa? Vamos lá que eu tô aí. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Vitor Fora. Obrigado.